Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui esse gráfico, certo? Eu vou analisar aqui no gráfico o seguinte. Eu quero determinar a velocidade média, né, nesses intervalos de tempo aqui, nesses tempos. Então, primeiro, eu vou determinar a velocidade média no intervalo de tempo de 0 a 10. Tudo bem? Então, eu vou determinar a velocidade média no tempo de 0 a 10. Para isso, eu preciso da informação aqui, ó. Quanto de substância eu tenho? 33 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou pôr ali 33 vezes 10 a menos 4. Mol, né, por litro, todas aquelas informações. E qual que é a variação de tempo? Qual que é a variação de tempo? De 0 até 10. Quanto que foi que percorreu o tempo aqui, ó? De 0 segundos até 10 segundos, meio óbvio, que é 10 segundos. Então, eu vou dividir por 10. Dá pra gente aproveitar mais uma coisinha aqui, né? Ó, propriedade das potências. Se eu estou dividindo 33 vezes 10 a menos 4 por 10, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer, aliás? Olha só, lembra da propriedade das potências? Olha o que eu tenho aqui. 10 elevado a menos 4 dividido por 10. Esse 10 tem expoente 1. Então, como é que fica? Qual que era a propriedade das potências? Bom, com o 33, por enquanto eu não vou usar, não vou mexer. Então, 33. Continua multiplicando. Agora, lembra, se eu divido potências com bases iguais, eu subtraio os expoentes. Então, fica menos 4 menos o expoente 1 aqui de baixo. E quanto que dá menos 4 menos 1? Acertou quem disse? Menos 5. Então, fica 33 vezes 10 a menos 5. Agora, olha só, pessoal. A notação científica, normalmente, quando ela é escrita, o número que está multiplicando aqui pela potência de base 10, ele fica sempre entre 0 e 10. Entre, tá? Não vai ser o 0, não vai ser o 10. Ele fica entre esses dois. Então, de que maneira eu poderia andar com a vírgula aqui nesse número 33, de forma que esse número ficasse nesse intervalo que eu falei agora? A vírgula, ela existe, ela está depois do segundo 3. Se eu deslocar a vírgula do segundo 3 para o primeiro 3, aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, esse número não fica... ele não fica entre, desculpa, o intervalo que eu falei? Fica. Acontece que quando eu faço isso daqui, eu tenho que mostrar que eu movimentei a vírgula. E de que maneira? De que maneira? Fala pra mim, o que eu precisei fazer aqui para eu poder mexer ali no expoente? E aí? Se eu andei uma casa com a vírgula para a esquerda, eu pego o expoente e aumento o número. Portanto, este valor ficará como final, a velocidade média vai ser 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo, a cada segundo. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, essa é a velocidade média da reação nesse intervalo de tempo, certo? Vou dar um pause aqui rapidão, já venho. Beleza, gente? Agora fica aí como exercício para vocês esses demais pontinhos aí, ó. No intervalo de 10 a 20, no intervalo de 20 a 30 e no intervalo de 30 a 40, para vocês praticarem. Tudo bem? É o mesmo processo, não tem nenhum segredo não, tá bom?
Vamos limpar nossa telinha, aliás, vamos virar a página. Continuando. A velocidade média de uma reação, então, ela será dada dividindo-se a velocidade média da reação de qualquer uma das substâncias reagentes ou a velocidade média de formação de qualquer um dos produtos pelo seu respectivo coeficiente na equação química. Eu coloquei aqui para vocês a equação química. Ó. Imagina uma equação genérica. Ela tem um coeficiente, que é a quantidade em mol, vezes, no caso aí é a molécula A, coeficiente Bzinho, molécula Bzão, coeficiente Czinho, molécula Czão, coeficiente Dzinho, molécula Dzão. Gente, tá chovendo. Os passarinhos estão fazendo a maior festa aqui. Para eu determinar a velocidade média da minha equação, eu posso escolher qualquer uma dessas substâncias e calcular a velocidade média dela. Por exemplo, coloquei aqui, exemplo, considere a reação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada é essa daqui, ó, H2O2, tá? Digamos que em 1 minuto se formaram, bom, a água oxigenada, quando ela se decompõe, ela vai se decompor em água e em gás oxigênio, tá? Quando ela se decompõe, após 1 minuto, se formaram, nesse caso aí no nosso exemplo, 0,3 mol por litro de água. Então, a cada litro, eu tenho 0,3 mol de água. 0,15 mol de oxigênio por litro de oxigênio, enquanto eu decompus 0,3 mol por litro de água oxigenada. O que eu vou fazer então, pessoal? Vamos alterar a telinha ali. Eu tenho a concentração ali, ó, a velocidade média, ela vai ser dada então, eu dividindo a concentração de cada uma das substâncias, né, pelo coeficiente da substância respectiva. Vamos falar primeiro da água oxigenada, H2O2. Então, vamos lá. Bom, quanto que se decompôs de água oxigenada? Foi 0,3 mol por litro. Então, 0,3 mol por litro. 0,3 mol por litro. E qual que é o coeficiente da água oxigenada? Lá na funçãozinha, lá na equaçãozinha. Função não, na equação. Olha só, 2. Então, eu vou pegar aqui na a minha concentração e eu vou dividir por 2. E quanto que vai dar isso? Espera lá que o meu AirPlay desligou. Vai aparecer já. 3, 2, 1, já. Perdi a contagem. Aí esses negócios atrasam e a gente fica com cara de bobo, né? E quanto que dá aqui? A velocidade média da água oxigenada? 0,15 mol por litro por segundo. Tudo bem? Agora, e a água? Qual que foi a concentração de água ali? A concentração da água, ó, foi, deixa eu mudar a tela para vocês também, 0,3 mol por litro de água. Então, 0,3 mol por litro de água. Em quanto tempo? Vamos ver aqui. Aliás, em quanto tempo não, o tempo é o mesmo. E qual é o coeficiente? 2. Então, vamos lá, dividido por 2. Quanto que vai dar isso? 0,15 mol por litro. Ó, a mágica. Apareça. Apareça. Eu já escrevi umas coisas aí, viu, gente? Olha lá, caiu de novo o esquema aqui, ó. Tá de brincadeira. Não tá sabendo que eu trabalhei a manhã inteira. Pera aí, eu vou pausar até ele voltar, tá? Voltou, mas dessa vez deu um trabalhinho.
Para vocês nem conta o tempo que eu fico parada. E aí, por fim, a gente ainda tem o gás oxigênio. Vamos dar uma olhadinha lá na concentração do gás oxigênio. 0,15 mol. Então, vamos anotar o O2. 0,15 mol por litro. E qual que é o coeficiente dele? Vamos voltar lá para a equação. 1. Então, dividido por 1. E quanto que vai dar? 0,15 mol por litro. Consequentemente,